Ezequiel capítulo 28, versículo 12 até o 19. Vou ler aqui, vou fazer a leitura para os irmãos entenderem. Diz assim, ó: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor, tu eras selo de medida, cheio de sabedoria. Em algumas versões fala sinete da perfeição, quer dizer, o anel que o rei tinha para selar uma cera e tipo carimbar, dar uma validade, autenticar. Hoje em dia seria no cartório a autenticação, dizer que aquilo ali é verdadeiro, né? É um original. Então, diz assim, o rei de Tiro, tu eras sinete da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Olha aqui um detalhe. Será que o rei de Tiro estava lá no Éden, jardim de Deus, antes de Adão? Literalmente não, né? Então quer dizer que essa profecia, ela tem um cumprimento múltiplo, ou seja, em várias camadas. Ela fala do rei de Tiro de uma forma simbólica, como se fosse arrogante, uma pessoa que tratava os outros mal e seria punido por isso. E ao mesmo tempo ele está falando de uma outra figura que estava no Éden, jardim de Deus, muito antes, talvez antes de Adão. Olha o que está dizendo aqui, ó. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os seus tambores, e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Ou seja, foi criado com festa, né? Tu eras o querubim ungido para abrir e te estabeleci. Ou seja, querubim, anjo de guarda. Então aqui não está falando literalmente do rei de Tiro. Parece estar falando de uma figura que existiu muito antes. Há uma referência quase direta ao nosso inimigo, né? A Lúcifer, Satanás, o diabo. Então, eras querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, ou seja, lá onde Deus fica, no seu trono, ele estava lá. Lá é chamado Monte Santo de Deus. É um lugar elevado onde tem o trono de Deus e Deus fica na dimensão dele. E esse anjo querubim, ele andava por lá, né? Antes do Éden até. Aí diz assim, ó: perfeito eras os teus caminhos desde o dia que foste criado, até que um dia se achou uma iniquidade em ti, pecado. Ele pensou fazer algo em ser maior do que Deus, ou ser igual a Deus pelo menos. Então nesse ponto houve uma iniquidade no coração dele, né? No sentimento dele. Aí diz assim, ó: na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fizeste perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Então ele caiu de lá, da posição que ele estava. É o chamado anjo caído, né? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, que é muito sábio, né? Conhece muitas coisas, por causa do teu resplendor, do poder que ele tinha. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Aqui, ao meu ver, a minha interpretação, essa parte aqui do versículo 18 vai ser lá no futuro, depois do milênio, onde o diabo será lançado no lago de fogo à vista de todos que já estão lá. E eles falam: não era tu que fazia tremer a terra, não era tu que fazia isso, está aqui como nós no abismo, no fogo, onde tem bichos, onde tem o bicho nunca morre, né? E o fogo nunca apaga. E aí diz assim: todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Quando fala que nunca mais voltará, é aquela parte que Jesus falou o seguinte: o último inimigo é a morte.
lançou a morte e o abismo, né? A morte e o inferno no abismo, e Satanás. Então nunca mais ele subirá depois do milênio. Então essa profecia aqui é uma profecia bem complexa. Ela fala desde o Éden, lá da criação, fala atrás, quando o diabo foi criado, nosso inimigo, quando ele pecou, quando ele caiu e quando ele vai ser destruído por fim, jogado no lago de fogo, que ele vai ser lançado. De dentro dele vai sair um fogo que vai consumi-lo no meio dele e consumirá em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Lá fala que vai ser lançado vivo, né? No lago de fogo e enxofre. Então é uma profecia que acontece de múltiplas formas, várias camadas, né? No passado, no presente, no futuro. Ele aponta para o rei de Tiro de uma forma poética, né? Falando de arrogância e de punição, e ao mesmo tempo aponta para Lúcifer de uma forma espiritual, falando de como ele caiu, como foi punido e como vai ser aniquilado, né? Olha aqui, ó. Juntando várias camadas anteriores com a profecia do rei de Tiro, Ezequiel 28, 12, 19, no qual há um sentido que transpassa o rei de Tiro e chega até Satanás em um significado mais profundo, que fala do passado, presente e futuro de Satanás. A história dele está toda aqui, ó, do 12 ao 19, o que ele fez antes, o que aconteceu com ele e o que vai acontecer no versículo 18. Então os irmãos estão percebendo que as profecias, elas têm várias camadas, acontece às vezes na metade, ela acontece às vezes de várias formas, né? Então essas são as formas que eu compreendo do cumprimento das profecias, né? Que é por completo, parcial ou de várias formas, né? Então aqui, ó, nós vamos iniciar essa série aqui que vai falar especificamente sobre essas questões, né? Então eu vou deixar aqui uma referência em Jeremias 25, 11 e 29, 10 para poder embasar aqui esse Daniel 9:2. Diz assim, Daniel 9:2: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, ou seja, estudou, leu a Bíblia, né? Daniel leu o livro de Jeremias. Quando ele estava lendo o livro de Jeremias, ele entendeu quando ele lia o livro que o tempo do cativeiro era só 70 anos. Ele falou, olha, está bem pertinho. Ele entendeu, porque ele estava lendo os livros. E esses livros que ele está falando é a Bíblia, que era o livro de Jeremias, né, que era anterior a ele, Isaías, né, assim vai. Então olha só, ele entendeu pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Certo? Essa profecia aqui, ela tem uma camada que cumpriu-se lá na época de Daniel, que ele viveu como cativo ali por 70 anos e os judeus voltaram para Jerusalém depois de um decreto do rei Ciro para reconstruir a cidade, para sair do cativeiro. Porém Daniel continuou morando lá. Ele era um regente do reino, né? Ele viveu até o rei Dario, o rei Ciro, né? Ele viveu junto com de Nabucodonosor quando ele era adolescente até o rei Ciro, vários anos, mais de 80 anos ele viveu, o profeta Daniel, né? Então ele poderia falar sobre isso em duas camadas. E eu compreendo que tem essa camada e também compreendo que tem uma outra camada que está acontecendo hoje. Por exemplo, se você olhar na história, você vai ver que o Estado de Israel foi fundado em abril de 1948, né? Está se completando o quê? 70 anos de Israel, né? Uma geração. Então nós estamos vendo um sinal ou não? Igual Daniel lendo nos livros e entendendo que é um sinal, né? Esse é o ponto interessante do estudo dessas profecias, né? Porque você acaba vendo que não é só um significado, tem mais de um, sempre, né? Depois dessa parte, nós vamos ver a sequência. Nós vamos ver agora uma análise desses eventos que Daniel falou, tá bom? Vamos aí, os irmãos puderem abrir o livro de Daniel, deixa já no ponto. Inclusive eu estou estudando esse livro agora. Eu estou estudando
Então, no livro de Daniel, ele é como se fosse um apocalipse do Velho Testamento. Ele fala do que vai acontecer nos reinos até o fim dos tempos, né? De Daniel 4 para frente, ali nós temos profecias. Daniel 2, na estátua de Nabucodonosor, Daniel 7, Daniel 8, 9, 10, 11, 12, todos são profecias de coisas que aconteceram na história e vão acontecer no futuro. São profecias que estão acontecendo. Por que eu considero a Bíblia como um livro verdadeiro? Porque se eu comparar essas profecias de Daniel aqui, eu vejo que elas aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Então, dessa forma, eu compreendo que é verdade. Se aconteceu o que já falou para trás, por que não pode acontecer para frente, né? Será que vai estar errado daqui para frente? Eu compreendo que tudo que já foi verdade continua sendo. Então é por isso que eu considero a Bíblia como verdadeiro, um livro verdadeiro. E aquele que discorda, ele vai ter outros tipos de embasamento, né? Dizer que é um livro antigo, que é um livro isso, aquilo outro, feito pelos homens. Mas eu não entendo que ele é literalmente feito pelos homens. Eu entendo que ele é muito inspirado e conduzido pela direção de Deus, inclusive escapando de formas de extinção, né? Tinha pessoas que juntavam para destruir todos os manuscritos e queimavam. De repente escapavam um manuscrito, era achado em outro lugar. E aí voltava até a Bíblia de novo. Ou seja, em 2000 anos, né, de Jesus para cá, não se conseguiu destruir. Em antes também, ou seja, a Bíblia tem quase 4.000 anos. Durante 4.000 anos tentando destruir esse livro e nunca conseguiram. É alguma coisa espiritual que segura. Não é verdade? É alguma coisa espiritual. Eu considero isso como Deus. A ação de Deus na história, para manter o livro existente até nós, hoje, né? Então vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos uma figura da estátua que Nabucodonosor possivelmente viu algo parecido com isso, né? Uma grande estátua que tinha várias camadas, né? Para não sair do tempo. Então nessa série aqui nós vamos ver isso daí, um esforço, né, para poder compreender essa palavra, né? Analisando todos os textos bíblicos para poder compreender isso. Trataremos de analisar os textos bíblicos com ligações nas camadas de interpretação relativas aos fatos dos nossos dias como a geração dos dias do fim. Aí a gente entra no estudo de Daniel, nessas partes dessas profecias dele, de uma forma bem interessante. Olha aqui, com esse foco aqui de estudar essas profecias dele, nós vamos ver várias áreas, né, da realidade com base no seu desenvolvimento histórico, para entendermos os dias atuais com mais precisão. Então a gente vai fazer o quê? Olhar o que Daniel escreveu na sua profecia, olhar o que aconteceu na história humana que está escrito nos livros de história, comparar se está sendo verdadeiro ou não, se encaixa ou não, para poder entendermos os dias de hoje e também os próximos dias. É isso que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos lá. Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, encerra, quer dizer, guarda essas palavras e sela o livro, quer dizer, lacra ele, não deixa ninguém ler agora. Por quê? Na época de Daniel, né? Porque até o tempo do fim. Porque lá no tempo do fim, que é em 2019, depois de Cristo, muitos o esquadrinharão, quer dizer, muitas pessoas vão ler e estudar esse livro dele. Está cumprindo ou não está? Está. 500 anos antes de Jesus, mais 2019, dá 2.519 anos depois, né? Nos tempos dos fins, muitas pessoas o esquadrinharão, quer dizer, estudarão a fundo o livro de Daniel. Ou seja, não era para a época de Daniel, era para hoje o livro dele. E o saber, quer dizer, o conhecimento se multiplicará. Ele está dizendo assim, vai ter muita ciência nessa época. Temos ou não temos? Né? Nós temos muita ciência hoje. Nós vamos estudar a ciência também nesse panorama, tá? Então, irmão, só por esse versículo aqui eu já entendo que o livro é verdadeiro, porque está se cumprindo, né? Mas vamos aprofundar mais, né? Nós temos aqui agora no segundo tópico as profecias e a história humana. Nós vamos agora fazer as comparações da profecia que ele falou com o que aconteceu na história, que você pode pesquisar no Google, você pode pesquisar lá na Wikipedia, você pode pesquisar em livros, você pode pesquisar em enciclopédia, você pode pesquisar em autores de várias naturezas, tanto evangélicos quanto católicos, cristãos,
cristãos, ateus, todos os tipos vão estar tratando sobre a história, sobre o que aconteceu, né? Porque um arqueólogo desenterra uma placa que diz alguma coisa, essa placa se encaixa na época tal, você faz a datação, você sabe que ela é da época tal. Aquela cerâmica que foi desenterrada em Israel no dia tal, ela tem uma aparência de uma época tal. Então você consegue fazer uma datação, que essa cerâmica foi fabricada na época de Jesus, no ano 32. Ah não, essa cerâmica ela foi fabricada antes de Cristo, mais ou menos 200 anos antes, por causa do estilo da pintura, o estilo do formato. Então a gente tem uma datação, isso daí chama-se história. Quando você relata isso e coloca no papel, você tem história, né? Então nós vamos comparar isso aí. Então, a primeira comparação que nós vamos ver com a história é a visão da estátua de Daniel no capítulo 2. Então, se você puder abrir a sua Bíblia no capítulo 2, você vai ver bem a visão da estátua, né? Para a gente ganhar tempo, vamos fazer a leitura apenas de alguns pontos, tá? Daniel capítulo 2. Nós vamos ver aqui, ó. Vou ler aqui, depois nós vamos ver a figura lá. O rei teve um sonho, né? O rei Nabucodonosor teve um sonho e ele queria entender o significado desse sonho. Só como ele era, digamos assim, macaco velho, né? Ele sabia que se ele dissesse os sonhos, tinha muitos sábios na época dele que ia só fazer aquele velho migué, né? Ia fazer a interpretação, isso aqui, aquilo outro, porque já estava sabendo. Ele queria saber realmente o significado do sonho que ele teve. Então o que ele pensou? Eu vou fazer um teste. Se eu falar o sonho, as pessoas vão me dar a interpretação do jeito que elas querem. Eu quero saber a verdade. Então eu vou pedir para que eles me falem qual foi o sonho que eu tive e me dar a interpretação. Se alguém souber realmente a verdade, ele vai me dizer qual sonho que eu sonhei. Olha só que teste difícil. Então, essa história discorreu e chegou ao ponto de que Daniel foi levado para o rei e ele pediu um tempo para orar ao Deus dos céus para que Deus revelasse o sonho que o rei teve e desse o significado. Ou seja, o rei não queria o significado, ele queria que alguém falasse qual sonho que ele teve sem ele dizer. É difícil, né? Pergunta para o que eu sonhei ontem à noite. Ele não vai saber. Só Deus que